Oi, pessoal, eu sou a professora Yara e nessa aula nós vamos falar sobre o clima e as atividades econômicas. Esse assunto vocês vão encontrar no livro de vocês, nas páginas 202 e 203 do livro. O clima influencia no lazer, né? Isso a gente já sabe, né? Geralmente, por exemplo, quando o clima está quente, a gente procura frequentar locais abertos, né? Usar roupas mais leves, práticas de esporte, mais ambientes abertos, mais refrigerados, né? Já quando o clima é frio, a gente tende a buscar outro tipo de lazer. Porém, a gente sabe que existem locais onde o clima é extremamente frio e que as pessoas precisam se adaptar, né? E aí elas acabam se adaptando de que maneira? No caso aqui a gente está vendo a imagem do homem esquiando, né? Nessa imagem a gente vê que ele está muito bem vestido, muito bem agasalhado, porém está num ambiente que é extremamente frio. Ou seja, as pessoas acabam se adaptando ao clima, adaptando os seus hábitos, adaptando as suas práticas de esporte, adaptando ao lazer, né, de acordo com o clima aqui da região onde elas vivem. Então é basicamente isso. Tanto o clima ele vai influenciar nas opções das pessoas de lazer, como as pessoas também vão se adaptar ao tipo de clima e vão criar atividades de lazer que são compatíveis com o clima da região onde elas vivem. O clima também vai influenciar a nossa maneira de vestir, né? Falamos um pouco no slide anterior sobre isso. Mas assim, a gente percebe que o vestuário das pessoas e que as lojas elas vão produzir roupas também de acordo com as estações do ano, atendendo a necessidade da população para o inverno, com roupas mais fechadas, né, que garantem um melhor aquecimento do corpo, né? E no inverno ou no verão com roupas mais leves, né, com roupas que suavizam o calor, trazem o frescor, né, porque o clima é quente. Então, assim, a gente, por exemplo, no período de chuva, a gente sabe que muitas lojas vendem muito sombrinha, guarda-chuva, né? Porque justamente estão no período de chuva. Período de frio, geralmente a gente usa casacos, né, mais agasalhados. Já no verão, não. Essas roupas elas tendem a ser mais leves, justamente para se adequar ao tipo do clima que a gente vive, na localidade que a gente vive. E existe, como vocês já viram, existem localidades onde o clima é mais intenso e passa uma grande parte do tempo do ano, ao longo do ano, ele continua sendo frio. Então as pessoas adaptam, né, o seu estilo de vida àquele clima da região onde vivem. O clima também vai influenciar nos nossos hábitos alimentares, né? O calor e o frio interferem também em nossos hábitos. É difícil encontrar alguém que não goste de se refrescar no calor com um sorvete, ou ainda que não queira tomar um delicioso chocolate quente no inverno. A tendência do nosso organismo é de consumir alimentos que suavizem o calor e nos aqueçam no inverno, né? Então é muito comum, por exemplo, no verão, no clima quente, a gente perceber que há um aumento de procura pelo sorvete, as sorveterias costumam encher mais, né? As pessoas consomem mais bebidas geladas, né? E isso tudo uma necessidade que o nosso organismo tem de equilibrar a temperatura do nosso corpo, né? Mesmo assim, e da mesma forma a gente vê quando o clima está quente, né? Quando o clima está frio, quer dizer, a procura de alimentos que são mais quentes, né, nos dá a sensação de aquecimento, né? Então é uma necessidade que o nosso organismo tem de se adaptar através da alimentação ao tipo de clima que a gente vive na nossa região, né? Seja ele um clima quente ou um clima frio. O clima também vai influenciar na agricultura. Tanto o frio como o calor precisam vir em doses certas para assegurar que as plantas tenham o máximo de desempenho. Como é impossível determinar se fará frio ou calor, o produtor fica de olho na meteorologia e planeja o seu plantio de acordo com as condições climáticas. A gente tem aqui o exemplo do grão de soja, que é um grão que é originário do clima temperado. No entanto, ele se adapta muito bem a outros climas,
como o tropical e o subtropical, presente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e no sul do território nacional. Continuando com a questão do cultivo, de acordo com o clima, nós temos exemplos aqui de frutas que são adaptadas, são frutas de clima quente. Temos o umbu, que é uma fruta característica aqui da nossa região, do clima tropical semiárido. É uma fruta que ela suporta o calor do semiárido, E temos também outras frutas tropicais, como a banana, manga, mamão, E outras frutas que vão se desenvolver muito bem nesse tipo de clima. A temperatura, a umidade vão influenciar no plantio, a colheita, a armazenagem, o transporte e a comercialização dos produtos. Então, tudo de alguma forma vai sofrer influência do clima ou no cultivo da agricultura, O próprio plantio, ele é feito no período onde ocorre mais chuva, a questão da colheita também precisa se colher no período certo, a forma de armazenamento também vai ser influenciada pelo clima, o próprio transporte, que pode encontrar dificuldades, por exemplo, em locais onde chove bastante, às vezes o transporte é dificultado, E a comercialização também. Então, desde o plantio até o momento em que esses produtos chegam ao consumidor, a gente vai ter a interferência do clima de várias maneiras. A produção do trigo, cevada e centeio é um exemplo de cultivo que se desenvolve em climas onde predominam médias anuais de temperaturas baixas. Então, nós temos aqui o exemplo de cultivo em climas de temperaturas mais baixas, climas mais frios. E aqui a gente tem vários exemplos, de alimentos que se desenvolvem melhor em clima quente. O arroz, o café, cacau, laranja, o algodão e a cana-de-açúcar. O cultivo em estufas e a irrigação artificial. Atualmente também são realizadas pesquisas para o desenvolvimento de plantas mais resistentes ou que se adaptem a condições climáticas desfavoráveis. Então, a gente tem o exemplo da estufa, que é utilizada para reproduzir as condições climáticas necessárias para que essas plantas se desenvolvam bem, para que esses cultivos se desenvolvam bem. E também existem as técnicas de irrigação artificial, além disso, existem as pesquisas para produzirem plantas mais resistentes que se adaptam a todo tipo de clima, Só que essas técnicas, elas são muito caras, nem todo agricultor tem acesso a elas. Então, os pequenos agricultores, eles ficam sem esses recursos e muitas vezes eles têm que se basear realmente no tipo de clima e só plantar aquilo que é adequado àquele clima, para não ter prejuízos, Mas os grandes agricultores, eles têm acesso a essas tecnologias que vão influenciar na produção, vão melhorar a produção. Na pecuária também, os fenômenos climáticos podem afetar a qualidade dos pastos, influenciando a distribuição e a alimentação dos animais. A falta da água, pode reduzir áreas de pastagem e provocar a queda na produção do leite e da carne. Aqui nós temos atividade para vocês realizarem na página 204 do livro de vocês, certo? Um abraço grande a vocês e até a próxima aula.